Oi, pessoal! Então a gente continua com a série de fundamentos de química orgânica. Nós já vimos como representar moléculas orgânicas, como fazer estruturas de Lewis, como entender cargas formais. E agora o que a gente vai fazer é olhar cargas parciais. O que é importante aqui é o conceito de dipolo elétrico e como usar esse conceito para inferir dipolaridade em moléculas orgânicas. Então vamos lá! Oi, pessoal! Nós vamos falar sobre cargas parciais. Como sempre, as referências para se aprofundar no assunto estão aqui. A energia para quebrar uma ligação química de forma homolítica, ou seja, distribuindo igualmente o par de elétrons da ligação covalente entre os átomos, é chamada de BDE e muda dependendo dos átomos que estão ligados. Aqui nós temos 3 moléculas diatômicas, hidrogênio H2, flúor F2 e fluoreto de hidrogênio HF. Nós precisamos de 570 kJ por mol de HF para quebrar a ligação entre o hidrogênio e o flúor e produzir esses átomos. Isso significa que a ligação entre hidrogênio e flúor é mais forte que a ligação entre 2 átomos de hidrogênio para produzir H2, que eu preciso de 436 kJ por mol para quebrar, e do que a ligação entre 2 átomos de flúor para produzir F2, que tem BDE igual a 159 kJ por mol. Essas energias de dissociação de ligação foram usadas pelo Linus Pauling para determinar se algum dos átomos ligados era capaz de atrair mais o par de elétrons da ligação química para si, e com isso polarizar a ligação. Essa ideia de que alguns átomos tinham a tendência de atrair os elétrons da ligação para si já existia, e era chamada de eletronegatividade, mas não tinha sido quantificada. Pauling pensou que seria possível calcular a BDE de uma ligação entre 2 átomos A e B, fazendo a média entre as energias necessárias para dissociar as ligações entre AA e entre BB. Se nós fizermos isso para o HF, a BDE calculada seria a média entre as BDEs do H2 e do F2. Apesar do valor de BDE calculado para o HF ser diferente do valor experimental, a raiz quadrada da diferença entre o valor experimental e calculado, corrigido com uma constante para se tornar dimensional, é igual à diferença de eletronegatividade dos átomos ligados, nesse exemplo, hidrogênio e flúor. Como nós estamos falando da eletronegatividade de 2 átomos, é necessário saber a eletronegatividade de um deles para calcular o do outro. Pauling definiu a eletronegatividade do flúor como 4 e calculou a eletronegatividade de vários elementos em seu artigo de 1932. Mas os valores de Pauling foram corrigidos ao longo dos anos, e nessa tabela periódica são apresentadas as eletronegatividades de diversos elementos em relação ao hidrogênio, cuja eletronegatividade foi fixada em 2,2. A eletronegatividade de Pauling é termoquímica, porque se baseia em energias de dissociação de ligações covalentes, e aumenta nesse sentido na tabela periódica. Existem outras escalas de eletronegatividade. Algumas corrigem a escala termoquímica de Pauling e outras se baseiam em medidas espectroscópicas, como a escala de Mulliken, que nós vamos discutir na série 2 de vídeos. A diferença de eletronegatividade entre 2 átomos ligados serve para determinar o grau de polarização da ligação, usando essa relação aqui. Uma ligação se torna principalmente iônica e, portanto, muito polarizada quando a diferença de eletronegatividade é maior que 1,7. Por outro lado, em uma molécula formada por 2 átomos do mesmo elemento, a diferença de eletronegatividade é zero entre eles, e a ligação é 100% covalente e não polarizada. Conforme a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados vai aumentando, o caráter iônico da ligação aumenta, o que significa que os átomos ligados vão desenvolvendo cargas parciais. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação está entre 0,4 e 1,6, a ligação ainda é mais covalente do que iônica, mas é polarizada. No caso do HF, a diferença de eletronegatividade é 1,8 e, portanto, a ligação é 55,5% iônica. Isso significa que a ligação é bastante polarizada. Lembre-se que esses percentuais vão mudar dependendo da escala de eletronegatividade usada, e que essa relação entre diferença de eletronegatividade e caráter covalente
é um modelo para descrever a polarização de uma ligação, não a verdade absoluta. Mas qual a importância desse caráter iônico? Duas cargas de mesma magnitude e sinais opostos separadas por uma distância d formam um dipolo, e dipolos têm um campo elétrico. Esse campo elétrico do dipolo aumenta tanto com o aumento da magnitude da carga Q, como com o aumento da distância entre as cargas positiva e negativa. O produto da carga e da distância d é chamado de momento de dipolo, que é um vetor. Isso significa que momento de dipolo tem magnitude e sentido. Como o d também é um vetor, nós sabemos que a orientação relativa das cargas afeta diretamente o dipolo. No caso do HF, que é uma molécula diatômica, o dipolo é permanente e é formado por cargas opostas com mesma magnitude em módulo. Essas cargas existem porque a diferença de eletronegatividade entre os átomos é grande, o que acaba aumentando o caráter iônico da ligação entre eles. As ligações entre os hidrogênios no H2 e entre os átomos de flúor no F2 não são polarizadas porque as ligações são 100% covalentes. Nós podemos representar a ligação entre o H e o F como sendo covalente usando um traço entre os átomos ou mostrar os íons H+ e fluoreto próximos para representar a forma iônica. Mas a ligação entre esses átomos não é totalmente iônica ou covalente. Por isso, usa-se os símbolos ΔM e ΔM para indicar que há carga parcial positiva no hidrogênio e carga parcial negativa no flúor quando esses átomos estão ligados. Essa notação foi criada pelo casal Christopher e Hilda Ingold em 1926. O momento de dipolo do HF é 1,82 dBi. dBi é uma medida de carga em Coulomb multiplicado pela distância em metro. O vetor está orientado do menos para o mais na notação física, que é a recomendada pela IUPAC. Mas historicamente a notação usada na química é a oposta, do mais para o menos, e usa uma seta com uma cruz que cria um sinal de mais próximo à carga positiva. O valor absoluto da carga parcial dos átomos de H e F ligados pode ser calculado a partir do momento de dipolo e da distância entre os átomos. Aqui é importante prestar atenção nas unidades e converter a carga para a unidade atômica, como mostrado em detalhes aqui, para você ver com calma depois. A partir dos dados experimentais, a carga do hidrogênio é 0,413 unidades atômicas e, portanto, a carga do flúor é menos 0,413, já que em um dipolo as cargas têm mesma magnitude e sinais opostos. As cargas parciais dos átomos de uma molécula neutra devem sempre ser menores do que 1, porque, como o próprio nome diz, elas indicam a transferência parcial de carga do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo da ligação. Fazer o cálculo de cargas parciais para moléculas diatômicas é simples, já que elas são lineares. Mas como nós calculamos as cargas parciais dos átomos em uma molécula polar angular, por exemplo? A água é um bom exemplo. A diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio é 1,3, o que significa um caráter iônico de 34,5% na ligação OH. A água tem duas ligações OH polarizadas, que resultam em um momento de dipolo experimental de 1,855 dBi. Já que essa molécula é angular, a distância efetiva entre as cargas é medida do ponto entre os átomos de hidrogênio até o centro de massa do oxigênio e pode ser calculada usando trigonometria. Ao medir essa distância, nós estamos simplificando esse sistema complicado de cargas menos 2Q, Q, para um sistema linear formado por uma carga 2Q e uma carga menos 2Q. A conta para o cálculo da carga Q está aqui, para você olhar com calma se quiser. Mas o importante é que você veja que a soma das cargas parciais nos átomos de hidrogênio é igual ao módulo da carga do oxigênio e que a soma de todas as cargas é 0. Se algum átomo tiver uma carga maior que 1 em módulo, existe uma carga formal na espécie e o cálculo do momento de dipolo dessa espécie carregada requer que o ponto de origem do vetor momento de dipolo seja definido.
Assim, é muito complicado discutir o momento de dipolo de íons, já que, por definição, íons não são dipolos por terem cargas desiguais em módulo. Repare que as cargas dos átomos de oxigênio e hidrogênio do ânion e hidroxila são diferentes em valores absolutos. O oxigênio tem uma unidade de carga negativa a mais, que se reflete na carga formal -1 dessa espécie. O momento de dipolo de íons foge a essa análise simplificada que nós estamos fazendo até agora. É possível calcular superfícies que ajudam a identificar cargas parciais positivas e negativas em moléculas. Essas superfícies, ou mapas, mostram a densidade eletrônica mapeada com o potencial eletrostático da molécula. Fazendo uma análise simplificada das cores desses mapas, regiões ricas em elétrons são mais vermelhas e indicam delta-, e, portanto, carga parcial negativa. Regiões eletrondeficientes têm cor azul, indicando delta+, ou carga parcial positiva. As partes pouco polarizadas da molécula são verdes. Muitas vezes, quando se analisam esses mapas, as cargas parciais são chamadas de densidade de carga, que é a mesma coisa que pensar em carga por unidade de volume. Esses mapas têm uma escala de potencial e, para comparar moléculas diferentes, as superfícies devem estar todas na mesma escala. Repare que o mapa deixa claro que o átomo de H no HF tem carga parcial positiva, enquanto o átomo de flúor tem carga parcial negativa. Na água, o oxigênio tem carga parcial negativa, enquanto a região com os dois átomos de hidrogênio tem carga parcial positiva. Estes mapas também permitem investigar interações intermoleculares. Veja a ligação de hidrogênio entre o HF e a água. Quando essas moléculas estão ligadas entre si, observa-se o alinhamento dos dipolos da água e do HF, e o dipolo resultante está orientado dos hidrogênios da água para o flúor do HF. Note que a carga parcial negativa que havia na região do oxigênio da água e a carga parcial positiva do átomo de hidrogênio do HF desaparecem quando existe uma ligação de hidrogênio entre essas moléculas. Quando a gente compara os mapas de potencial eletrostático do H2, F2 e HF, todos na mesma escala, fica claro que os átomos de hidrogênio e flúor do HF estão polarizados e que as ligações covalentes que existem no H2 e F2 não são polarizadas. Esse tipo de análise ajuda a encontrar as regiões nas moléculas com cargas parciais positivas e negativas, o que permite saber se um determinado átomo ou grupo de átomos é rico ou deficiente em elétrons. Saber isso é fundamental para entender reatividade química, e por isso nós vamos analisar alguns exemplos. Os valores de momento de dipolo de todos os exemplos aqui foram calculados computacionalmente, porque nem todos os valores experimentais estão disponíveis na literatura. Além disso, os mapas de potencial eletrostático não estão na mesma escala, porque nós só queremos observar a polarização das ligações, não comparar as moléculas entre si. Metil-lítio tem uma ligação com caráter iônico alto, porque a diferença de eletronegatividade do lítio e do carbono é grande. Por isso, o momento de dipolo desse composto é 5,5 debye. Para você ter uma referência, os valores de momento de dipolo máximos para espécies iônicas são próximos de 11 debye. O vetor momento de dipolo vai do lítio, que tem carga parcial positiva, ao grupo CH3, o que indica que o carbono dessa molécula tem carga parcial negativa. Você vai perceber que o grupo CH3 aqui tem carga parcial positiva. Espera-se então que a reatividade química do grupo CH3 do metil-lítio seja diferente da do grupo CH3 do fluorometano. O etano, mesmo tendo ligações CH minimamente polarizadas, como você vê aqui, tem um momento de dipolo resultante igual a zero. Etioamina, etanol e fluorometano têm o carbono do grupo CH3 ligado a átomos de elementos com eletronegatividade crescente, nitrogênio, oxigênio e flúor. E por isso, os momentos de dipolo dessas moléculas aumentam nesse sentido aqui. Observe essas moléculas com carbono insaturado. O benzeno tem densidade de carga negativa na região das ligações duplas e carga parcial positiva nos hidrogênios. Apesar disso, seu momento de dipolo é zero, porque todos os dipolos de ligações CH se cancelam. O mesmo ocorre para o eteno,
que tem densidade de carga negativa na região da dupla ligação. A metanimina e o formaldeído são bastante polarizados, e os átomos de carbono, em ambos os casos, têm carga parcial positiva. O etino tem maior densidade de carga negativa na região da ligação tripla, mas tem momento de dipolo zero. O cianeto de hidrogênio, por outro lado, tem uma ligação tripla muito polarizada entre os átomos de carbono e nitrogênio, levando a um momento de dipolo alto. Dióxido de carbono tem um carbono central com carga parcial positiva e dipolos nas ligações CO que estão em sentidos opostos e, portanto, se cancelam. Neste aleno, o momento de dipolo é zero e nós podemos ver que as regiões com duplas ligações são mais vermelhas e que o carbono central orienta as duplas ligações de forma diferente. Um grupo CH2 está todo no plano da tela e o outro tem os hidrogênios para frente e para trás da tela. Nós vamos falar mais sobre isso na série 2 de vídeos. Para terminar, vamos tratar do cátion amônio, mesmo tendo o pé atrás porque ele tem carga formal positiva. O primeiro ponto importante é perceber que essa carga positiva deixa o mapa de potencial eletrostático inteiro azul quando apresentado nessa escala de potencial. Mas se a gente restringir a escala para potenciais mais positivos para forçar a visualização da polarização das ligações nesse cátion, nós vemos que a carga parcial positiva é mais alta nos hidrogênios do que no nitrogênio, o que contradiz o que nós fizemos quando atribuímos uma carga formal positiva ao nitrogênio na estrutura de Lewis desse cátion. Por ser mais eletronegativo, o nitrogênio atrai os elétrons das ligações covalentes NH, deixando os átomos de hidrogênio elétron deficientes. Por ter cargas desiguais como consequência da carga formal mais 1, o cátion amônio não é, por definição, um dipolo. Mas isso não nos impede de calcular o momento de dipolo desde que a gente defina o ponto de origem do vetor com sabedoria. Considerando o centro de carga como ponto de origem do vetor e a orientação relativa das 4 ligações NH, o cátion amônio tem momento de dipolo zero, e isso significa que ele não é dipolar. Nesse vídeo, nós usamos moléculas simples para discutir dipolo e momento de dipolo. O dipolo é definido como cargas de mesma magnitude e sinais opostas, separadas por uma certa distância. Então, por definição, nós não podemos ter um dipolo formado por cargas desiguais. Momento de dipolo é outra história e pode ser calculado desde que a gente defina um ponto de referência adequado. Por isso, embora momento de dipolo possa ser usado para inferir polaridade de moléculas, o conceito de polaridade é muito mais amplo e, na verdade, mal definido, mesmo pela IUPAC. Olha só, considere as seguintes premissas, que não são necessariamente verdadeiras. Polar dissolve polar, e espécies com momento de dipolo zero são apolares. Isso te leva a acreditar que o cátion amônio é insolúvel em água, por exemplo, o que é absolutamente falso. Por isso, é importante entender as definições e saber como aplicá-las, para não chegar em conclusões que não fazem sentido. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre grupos funcionais. Até lá!